Bom, pessoal, bom dia a todos. Nossa sessão hoje nós vamos discutir sobre atualizações semiadiasplásicas, essa patologia que não deixa de ter novidade, né? Então, o nosso residente do primeiro ano, Felipe Cunha, vai apresentar essa atualização. Felipe, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Sou o Felipe, né? Como o doutor me apresentou, aí de hematologia. Hoje a apresentação da sessão vai ser principalmente sobre esse artigo, né? Os tratamentos emergentes para SMD, mutacionais biológicos e sua tradução clínica. Eu vou iniciar fazendo uma revisão sobre o tema da SMD, né? Antes de entrar propriamente no artigo, esperando que a gente tenha os técnicos de residência clínica médica também acompanhando. Na definição da SMD, né, a gente tem como um grupo heterogêneo de neoplasias e mieloides, caracterizados principalmente por hematopoiesia ineficaz. Essa hematopoiesia ineficaz gera displasias morfológicas que se apresentam clinicamente como citopenias e é uma condição clínica bastante relacionada com a idade, né? Ela ocorre principalmente após os 60 anos. Tem alguns cohorts que botam a média de apresentação em torno de 69, 70 anos e tem bastante relação com a exposição prévia à quimioterapia e radioterapia, né? No contexto de fatores de risco, são fatores de risco importantes. A grande questão do meio que a gente tem da SMD, né, seria inicialmente a transformação para uma LMA, né, que seria uma doença de mais alto risco, mas a maioria dos pacientes, na verdade, vai morrer antes da transformação para LMA, né? Eles morrem principalmente por infecções, sangramentos relacionados, além de ter a discussão que hoje a gente vê de associações das mutações somáticas, né, da SMD, que caracterizam a hematopoiesia clonal e o risco de doenças cardiovasculares, né, também uma novidade bem importante na nossa população. Nesse contexto, eu trago aqui, como eu falei, na SMD, é um processo, né? Então, esse processo, ele geralmente inicia com algumas mutações que eles botam como fundadoras, né? Principalmente as associadas ao splicing, que é o SF3B1, o SRSF2, o 2AF1, e também na metilação, né? E modificação de cromatina, né? A gente tem o DNMT3A, o TET2 e o SXL1 como principais mutações fundadoras. E nesse processo da SMD, né, que pode progredir para um SMD de mais alto risco em um NMA, também adiciona outras mutações secundárias. As mutações podem ser RANKS1, TP53, né, que é fator de transcrição, nas vias de sinalização intracelular, entre outras, né? Nas vias de sinalização intracelular, principalmente no contexto da sinalização do RAS. E como a gente vai fazer o diagnóstico da SMD, né? Primeiro, a suspeita parte de uma citopenia. A gente vai ter uma citopenia num paciente, de forma geral, ao acaso, né? Ou com sintomas relacionados à citopenia. Na maior parte das vezes é uma anemia, mas pode ser também a neutropenia, né? Plaquetopenia inexplicada. E é bem importante esse contexto inexplicado, né? Então, sempre antes da gente seguir a investigação, né, fazer a avaliação medular, a gente tem que excluir causas não malignas de citopenias, né? Então, aquelas causas que a gente conhece bem, né, de fatores pré-medulares, fatores de disfunções de outros órgãos, né, como a doença renal, própria questão da doença da inflamação, além de outras causas de anemia, né, que é a principal apresentação da SMD, como hemoglobinopatias, anemias hemolíticas, inclusive citopenias reacionais, né, processo de internação, de cirurgia, de sangramento. E o motivo disso, porque a partir do momento que a gente determina que é uma citopenia identificada, a gente faz a avaliação medular e a gente pode encontrar displasia, né? Displasia seria uma alteração lá do processo hematopoético, né? Que a gente identifica de acordo com a linhagem com algumas características, né? Por exemplo, na eritroide megaloblastoide, elementos binucleados, né? Na granulocite com elementos hipogranulares, entre outros, né? Enfim, só para ilustrar. Essa definição da displasia é, é bastante difícil no sentido que é recomendado que seja hematologista ou hematopatologista experiente para determinar essa displasia. A gente vê que tem uma discrepância grande entre a avaliação de displasia, né, e a relevância dessa displasia. A gente sempre vai considerar relevante quando tem uma displasia maior que 10% em determinada linhagem. E se vê que na literatura tem
é uma diferença grande de análise entre os denominadores, né? Então, caracteriza pelo menos 20% de discrepância. Além de que essas displasias não são específicas da SMD, né? Então, elas podem ser secundárias a outros processos. Por isso, a necessidade da gente determinar bem o que está acontecendo com o paciente antes de prosseguir com a análise medular, uma análise mais invasiva, né? Até porque pode trazer informações que, na verdade, confundam o diagnóstico. Quando a gente segue nessa investigação, né, e determina que o paciente tem um suspeito de SMD, a gente também tem que fazer uma avaliação citogenética, né, com cariótipo, e quando disponível, né, análise mutacional. Análise mutacional que a gente, assim, a princípio, no serviço público não tem acesso tão grande. Aí o que que a gente vai ver, né? Na citogenética, a gente vai conseguir identificar algumas alterações, que inclusive isoladamente podem definir o diagnóstico, né? Quando são associadas à citopenia, por exemplo, deleção do 5q, monossomia do 7, deleção do 7q, o isocromossomo 17q e o cariótipo complexo. Além da gente também fazer análise mutacional. Na análise mutacional também tem alguns fatores, né, que a gente vê que pode também definir o diagnóstico de SMD como associado a uma citopenia, principalmente a SF3B1, né, e alterações multígenes do TP53. Também nessa análise mutacional, pacientes, né, que têm um perfil, né, que têm uma história familiar de trombocitopenia ou história familiar de outras neoplasias mieloides, a gente também pode encontrar mutações germinais que associadas a essas alterações. Aqui só para ilustrar o painel mieloide que a gente faria, né, então bem amplo, né, como a gente pode ver, identificar várias alterações. E para definir bem, né, então para deixar claro como seria o diagnóstico da SMD, seria a presença de uma citopenia persistente e inexplicada, associada a um desses fatores, né, pelo menos. A displasia em pelo menos 10% de uma linhagem, o excesso de blásticos, né, ajuda a gente no diagnóstico, né, no sentido que realmente puxa bastante para a SMD, né, como critério de diagnóstico, e uma evidência de clonalidade dessa hematopoiese, né, que seria ou citogenética ou mutacional. Aqui é importante também para a gente definir, né? Tem-se uma discussão maior sobre os outros aspectos da hematopoiese clonal. É, tem essas quatro entidades, né, que às vezes são confundidas. A SMD que eu já comentei, né, que tem associação de citopenia, displasia e alterações somáticas, mas também elementos que por vezes são considerados como precursores, né? Primeiro delas seria a hematopoiese clonal de potencial indeterminado, que é a CHIP. Então, na verdade, é um paciente que não tem citopenia e não tem displasia associada, porém tem uma das mutações somáticas que podem ser relacionadas à SMD. As mais comuns, né, são NDMT3A, TET2, SXL1. Nesses pacientes, né, bem evidente aquela questão que eu comentei, que o risco maior deles, na verdade, são de doenças cardiovasculares do que a própria progressão para SMD. A gente vê que tem um risco de progressão bem reduzido, né, no máximo em torno de 1% ao ano. E já no contexto do paciente que se apresenta com citopenia, né, e tem essa alteração, é, da uma alteração somática, né, a gente considera como citopenia clonal de ciclo determinado. Aí sim, né, esse paciente que não vai se apresentar, não vai ter displasia, né, não vai ter uma daquelas mutações definidoras, ele tem uma chance de progressão maior para SMD, que é a CECUS, né, como eu coloquei. E entre elas, né, existe a citopenia é, de significado indeterminado. É um paciente que vai ter a citopenia, porém não vai ter displasia significativa, né? Não vai ter mais de 10% de displasia em linhagem e também não vai ter uma evidência de clonalidade. Então ele fica ali com um risco de progressão menor do que associado à citopenia clonal. Quando a gente define o diagnóstico, né, a gente vai classificar esse paciente, né? Houveram atualizações recentes sobre a classificação, né, em 2022, inclusive duas classificações que algumas vezes que não são exatamente iguais, né? Uma delas é da ICC, né, que é um esquema que resume mais ou menos como foi pensado essas classificações. As verdes, os painéis verdes, né, são painéis que estão nas duas classificações. Os amarelos são os pacientes são na classificação do ICC e os laranjas que estão só na classificação da MS.
Então, para a gente avaliar, né, depois que a gente define o diagnóstico, a gente vai avaliar se o paciente tem uma mutação, apresenta uma mutação TP53, né, tem a SMD associada a TP53, o paciente que tem a deleção 5q tem a SMD relacionada à deleção 5q, e que tem a mutação da SF3B1 tem a SMD associada à SF3B1. Também a gente vai classificar de acordo com a quantidade de blastos, né? Então, se o paciente tem tem blastos aumentados ou blastos normais, né, com 15, esse questão do excesso de blastos, né, seria a partir de 5% de blastos, como eu comentei. E já na classificação da ICC, ele até traz uma discussão que a partir de 10% de blastos, esses pacientes já seriam considerados como um espectro da LMA, né, que eles colocam como STMD/LMA. Enquanto na classificação da OMS, ele ainda divide o excesso de blastos em excesso o tipo 1 e o tipo 2, né, que seria relacionado ao limite de 10%. Também existe a SMD associada à fibrose, a SMD com hipossalularidade e a SMD com os anéis escleroblásticos. A importância dessa classificação ela traz relevância no tratamento, né? Então, como eu vou falar um pouco mais na frente, algumas dessas classificações trazem tratamentos específicos, né, que têm melhor resultado em determinada classificação e outras diferentes de manejo. Mas o principal para a gente definir o manejo, né, seria a estratificação de risco. A estratificação de risco é pelo o IPSS. No IPSS, né, houve uma revisão que adicionou a análise citogenética a essa estratificação de risco dos pacientes e classifica esses pacientes em 5 categorias, né? Sendo de risco muito baixo, que pode ter uma mediana de sobrevida quase de 9 anos, né, de 8 anos, e inclusive uma progressão de LMA, né, que não chega aos 25% em 10 anos, até um paciente que tem um SMD de muito alto risco, que tem uma mediana de sobrevida menor que 1 ano, né, tem uma alta progressão para LMA. De qualquer forma, a gente vê que mesmo nos pacientes que são caracterizados como baixo risco, né, ainda assim, eles têm um prognóstico favorável, né, tem uma mediana de sobrevida ali em torno dos 5 anos. Para fins de manejo, né, nessa classificação do IPSS, a gente classifica os pacientes baixos e muito baixo risco como SMD de menor risco e a parte intermediária de maior risco. Também é importante a gente ficar atento na análise genética, né, ver como pode mudar bastante essa classificação e, consequentemente, o manejo, né? Então, já algumas alterações que eu já citei, mas também para a gente ficar atento às de pior prognóstico, né, seriam as associadas ao cromossomo 7, ao cromossomo 3 e também ao cariótipo complexo. Também já houve uma atualização desse IPSS, né, que ele adiciona a análise mutacional, né, molecular a esse painel de estratificação de risco. Assim, ele amplia, né, e consegue definir melhor esses grupos de risco. E ele vai dividir em 6 grupos. Além dos que eu comentei aqui, dos 5, ele divide o intermediário menor e intermediário maior, de maior risco. E assim divide também no manejo a partir desse intermediário menor com baixo risco e muito baixo risco seriam SMD de menor risco, e no, a parte intermediário alto é SMD de maior risco. Entrando já no tratamento, o tratamento, né, começa se falando sobre as terapias de suporte, né, então, assim, esses pacientes são pacientes que podem ter necessidade, na verdade, vão ter necessidade em algum momento de suporte transfusional, né, muito provavelmente. Os níveis, né, são muito variáveis, não tem um nível bem definido indicado para a gente indicar uma transfusão, mas naquela forma que a gente conhece, né, considerando a individualidade do paciente, os sintomas, as comorbidades, a gente vai definir. E nesse contexto de necessidade de transfusões recorrentes, né, também entra a importância da quelação do ferro, né, indica a partir em geral de 20 transfusões ou quando o paciente tem uma ferritina acima de 1.000, principalmente com defarasirox, e comenta inclusive a importância disso, se possível, né, ser feito antes do transplante, caso haja tempo hábil. Já nos pacientes, já passando realmente para as terapias, né, as SMDs de menor risco, né, então no IPSS-R até o baixo risco, no SS molecular até intermediário baixo, a eritropoetina é a terapia de primeira linha, né? Em geral, a gente inicia o tratamento
com em torno de 30 mil, né, unidades, 30 a 40 mil unidades por semana, que pode ser feito em uma ou duas com aplicações semanais, né, caso seja possível, caso tenha disponível, acaba no SUS que a gente tem formulações mais baixas e acaba tendo que dividir um pouco mais. E a gente vai avaliar essa resposta em 8 semanas, e 8 semanas a gente pode, inclusive, dobrar a dose, né, chegando no máximo de 60 mil unidades por semana. Qual a nossa resposta, né? A gente quer que, inicialmente, né, o paciente atinja a independência transfusional, idealmente aumentando pelo menos 2 pontos de hemoglobina, e já nos critérios de resposta realmente completa, né, critérios mais antigos botam a hemoglobina acima de 11,5, mas critérios mais recentes já botam a hemoglobina acima de 10, como já é um critério de resposta, considerando que esses pacientes, quando atingem esses valores, já têm uma possibilidade baixa, né, de necessidade transfusional. Tem uma discussão, né, que ele bota principalmente no jornal britânico, nessa questão da associação ao grânulo químico, inclusive ele sugere como fazer, né, que seria o início de 300 microgramas por semana, chegando até 3 vezes na semana após essa avaliação das 16 semanas do uso da eritropoetina, mas ainda não é aprovada, né, mas se vê que sim tem possivelmente uma associação cinética na eritropoetina que pode também reduzir as necessidades transfusionais. E quando a gente vai começar a eritropoetina, a gente consegue prever mais ou menos os pacientes que vão responder a essa estratégia. O principal ponto são os valores de eritropoetina. Os pacientes que têm eritropoetina abaixo de 200 geralmente são os melhores respondedores, mas abaixo de 500 você ainda pode ter uma resposta à eritropoetina. E também ele coloca esse modelo que também avalia a necessidade transfusional prévia do paciente como um fator que a gente pode também prever a resposta à eritropoetina. Então, se o paciente já transfundiu mais, ele provavelmente vai ter uma resposta menor à eritropoetina. Por isso, a necessidade de a gente começar de forma precoce. Também traz na discussão, na avaliação de topenias, né, pacientes com SMD que tem uma apresentação com a trombocitopenia mais importante. Os agonistas de trombopoetina ainda não são aprovados, principalmente a gente tem que ter medo de usar, né, vamos dizer assim, principalmente os pacientes que têm um SMD de maior risco, né, alguns estudos foram interrompidos, inclusive, porque foi visto que estava tendo um aumento de blastos, né, associado a esse uso. Mas ele coloca como uma consideração para os pacientes que têm um SMD de menor risco e tem realmente essa questão da trombocitopenia, né? Então, tem um paciente que precisa transfundir muita plaqueta, né? Principalmente no contexto para a gente evitar a questão da refratariedade plaquetária imune. E depois comentei sobre o uso da eritropoetina e do granuloquine, né? Depois que o paciente não tem resposta a essa estratégia, foi desenvolvido uma droga chamada luspatercept, né? Que vai agir um pouco mais à frente na eritropoiese. Ele tem uma resposta, né, nos pacientes que são de baixo risco, seguem com dependência transfusional mesmo após o uso da eritropoetina, e se vê que tem uma resposta muito boa, principalmente nos pacientes com a mutação da SF3B1, com sideroblastos em anel. Já traz aqui, né, uma das importâncias da classificação, lá que a gente faz mais atrás, né, a gente já pode prever é, como vai ser a resposta a determinada estratégia de tratamento. Então, após o uso da eritropoetina, que não houve resposta nos pacientes de SMD com menor risco, a gente tem a opção de fazer o luspatercept, né, principalmente nos pacientes que têm a mutação da SF3B1, né, com sideroblastos em anel. Como ele classifica essa dependência transfusional? Fala que pelo menos 2 transfusões nas últimas 8 semanas seria o perfil ideal do paciente para usar o luspatercept. Também traz uma discussão sobre a possibilidade de imunossupressão, né, trazendo abordagens similares à da anemia plástica com ATG e a ciclosporina. Porém, não se tem uma aprovação muito clara, né, dessa estratégia. Geralmente pode ser discutido nos pacientes que têm um SMD hipoplásico, que são de baixo risco, né, e têm um cariótipo normal, né, não tem outras alterações clonais, até por essa questão um paciente bem parecido daquele com a anemia plástica, né? Mas ainda também não é uma coisa tão bem estabelecida, mas bota como uma opção nesse perfil de paciente. Ainda no tratamento
dos pacientes que têm um SMD de menor risco, tem a possibilidade do uso da lenalidomida. Esse uso da lenalidomida é mais restrito também a uma das classificações da SMD, né, que é a SMD com deleção do 5Q. A gente vê que ele vai reduzir a dependência transfusional dos pacientes de SMD de baixo risco com a deleção do 5Q, porém tem uma duração de resposta que ele coloca em torno de 2 anos, né, que mediano de 2 anos. Também traz em discussão que o uso da lenalidomida também poderia estar associado a um maior risco de transformação linear. Por isso, a necessidade da gente evitar essa droga, né, nos pacientes que têm a mutação TP53, mesmo que a frequência da mutação seja mais baixa, que tem anormalidades citogenéticas adicionais à deleção 5q, né, que indicam uma possibilidade de evolução de processo clonal maior do que o paciente que tem uma deleção do 5q isolado, ou o paciente que tem excesso de blásticos, né? Então, realmente é um perfil mais restrito de pacientes, né, mas que tem boa resposta, sim, quando são utilizados nesse perfil de paciente que eu comentei. Já passando para os pacientes com risco aumentado, né? Então, a partir do risco intermediário no IPSS-E e a partir do intermediário alto, né, no IPSS-M, a gente tem a opção de utilizar os agentes hipometilantes, né, as cistidinas estabile. Eles são primeira linha, principalmente para pacientes não elegíveis a transplante, né? E foi visto que tem sim um aumento de sobrevida nesse grupo de pacientes. Em geral, a resposta, né, a gente avalia em torno de 4 a 6 ciclos após, para ver se você vai prosseguir utilizando, né? Tem a estratégia de você usar em 6 ciclos ou usar de forma contínua até tolerar. Ficou um pouquinho cortado, né, no final, mas, assim, também é discutido, né, a possibilidade de você usar protocolos de quimioterapia em LMA, né, uma estratégia que é utilizada menos, principalmente com o desenvolvimento dos agentes hipometilantes, mas que pode ser considerado naqueles pacientes que têm um risco mais aumentado, né, são jovens e que apresentam o cariótipo complexo. Ele coloca sempre o TP53, né, pela questão do risco adverso desses pacientes, né, então tem um risco muito alto, né, e acaba que o paciente vai ser exposto à toxicidade de forma mais fútil, caso seja utilizado. De forma geral, né, o único tratamento curativo realmente é o transplante medular ósseo alogênico e ele vai ter um maior benefício, né, realmente nesse perfil de pacientes com risco aumentado, também considerando a possível morbidade do transplante medular ósseo. Aqui um esquema só para organizar a ordem de tratamento, né? Então, após a gente estratificar o risco da SMD, a gente vai definir nosso caminho de tratamento. Sendo de baixo risco, a gente inicia a eritropoetina, né, nos pacientes que têm um perfil de resposta à eritropoetina, então que não tem a eritropoetina maior que 500 e idealmente que tenha transfundido menos. Nos pacientes que não são elegíveis à eritropoetina, né, de forma geral, paciente mais comum, vamos dizer assim, a gente vai usar os Patercept, mas também tem outras estratégias de acordo com o perfil de paciente, né? Então, o paciente que tem uma deleção do 5Q pode utilizar lanalidomida, o paciente que tem um SMD hiposselular pode ser considerado a questão da imunossupressão, né? Naquele perfil de paciente jovem, sem, sem nada de risco adverso citogenético. Inclusive, você manter só um tratamento de suporte funcional, a depender do tipo de paciente. Já naquele paciente mais alto risco, né, a gente vai fazer a avaliação se ele é ou não é elegível para transplante, né? Se ele é elegível para transplante, ele tem que ir para o transplante assim que puder. Já naqueles pacientes que não vão fazer transplante, não vão para o transplante, né, estão indicados agentes metilantes. E até nos pacientes que vão para o transplante alogênico, né, também, a depender do tempo que você tenha para esse transplante e o grau de sintomatologia que o paciente tem relacionado a SMD, você também pode fazer uso da azacitidina anteriormente ao transplante. Ele coloca, inclusive, aqui no esquema também a discussão sobre a quimioterapia, mas bem restrita àquele perfil de pacientes que cometeram, com um risco adverso mais alto, com um paciente mais jovem, né? Enfim. E a gente vê, é, aqui botei só a conclusão, né, que realmente é o transplante de medula óssea, mas a gente vê que nos pacientes que não respondem à azacitidina, a gente não tem uma terapia muito bem definida, né? Ele realmente já indica o clinical trial. E visando essa demanda não atendida, que é o que realmente o artigo
que a discussão coloca, né? Então, agora realmente a gente vai começar a discussão do artigo que eu citei inicialmente. Ele começa falando, né, que considerando que a gente vai ter até 50% de não resposta aos hipometilantes, né? Então, a gente não tem terapias aprovadas para esse tipo de paciente. Como a gente vai avaliar a resposta? Como eu falei, em 4 a 6 ciclos, você vai fazer essa avaliação se o paciente não teve resposta, né? Que são aqueles critérios que eu comentei, de hemoglobina pelo menos maior que 10, ou pelo menos atingindo um contexto de independência transfusional. É o paciente que não tolera o uso dos hipometilhantes por conta de citopenias, ou o paciente que progride nesse período, né, para um SMD de maior risco ou para um LMA. Esse tipo de paciente a gente ainda não tem, como eu falei, uma terapia aprovada de segunda linha. Aí aqui o artigo vai trazer a discussão de várias terapias que estão sendo desenvolvidas, né, estudadas em vários processos biológicos. Os processos biológicos, né, que são tanto de oncogênese, né, como de regulação desses fatores, né, regulações do próprio ciclo celular. Eles vão atuar em determinados locais, né, considerando para reduzir essa questão da proliferação e progressão clonal desses pacientes. A primeira classe de drogas, né, ele vai falar as drogas que vão agir nas proteínas anti-apoptóticas, que a gente tem mais conhecimento, né, e mais uso na prática, né, que são os inibidores, as medicações que atuam na família de proteínas do BCL2. Essa família de proteínas, né, é dividida em membros que têm efeito anti-apoptóticos, né, que é o próprio BCL2, e os membros pró-apoptóticos. Então, ele faz uma regulação, ele, vamos dizer assim, da apoptose. A medicação mais conhecida que a gente tem, né, e mais estudada é o venetoclax. Ele vai inibir especificamente de forma seletiva, né, o BCL2. Então, ele vai inibindo das proteínas que têm ação anti-apoptótica e permite a ação de duas proteínas, principalmente, que têm uma ação pró-apoptótica, que é o BAX e o BAC. Essas proteínas elas vão permeabilizar a membrana externa da mitocôndria, gerando que, que o complexo do citocromo vá para o citoplasma, né, e uma ativação de caspase gerando a apoptose. O venetoclax foi aprovado para eliminar, né, como a gente sabe, principalmente naqueles pacientes não elegíveis para quimioterapia intensiva, em associação nas terabinas baixas e a própria hipometilante que eu comentei. Porém, na SMD, já estudos de fase 1 e 2 também já sugerem uma resposta no perfil de pacientes que não responde à hipermetilante, né? Então, em geral, ele é utilizado nesse perfil de pacientes. Então, você faz o hipometilante de forma isolada, ele não tem uma resposta em 4 a 6 meses, aí você poderia associar o venetoclax. Nesse perfil de paciente, você teria uma mediana de resposta em torno de 39%, como é que ele coloca. Seguindo a descrição, né, ele traz a discussão do motivo que tem alguns pacientes, um perfil de pacientes que responde muito bem ao venetoclax e um perfil de pacientes que não responde. Ele traz essa discussão a partir da ideia, né, que é descrita em um dos estudos que o artigo coloca, que a SMD paciente pode ter, a princípio, né, dois padrões de cone principais. Então, cada paciente com SMD vai desenvolver um cone principal, né, na SMD inicial. Esse padrão de diferenciação, eles foram feitos inicialmente por padrão imunofenotípico, né, e posteriormente ampliados para análise molecular. E ele divide dois padrões principais, que é o padrão que tem um progenitor mielóide comum e o padrão que tem um progenitor granulocítico monocítico. Foi para tentar identificar, né, e ver a relevância disso na prática clínica, foi feito um estudo, né, com o uso do venetoclax, dividindo os pacientes, né, nos que tinham um padrão de progenitor mieloide comum e um padrão de progenitor granulocítico monocítico. E foi visto que nos pacientes que tinham progenitor mieloide comum, eles têm uma resposta, um menor tempo para a resposta ao venetoclax e têm um maior grau de resposta global, enquanto que no outro grupo, né, não teria uma resposta tão adequada. Foi visto que o motivo disso é que esses pacientes que têm um progenitor granulocítico monocítico, na verdade, têm uma hiperexpressão de outra proteína anti-apoptótica, né? Também, vou voltar aqui um pouquinho só para mostrar, o MCL1 também faz parte da família de proteínas BCL2, né? Um dos membros anti-apoptóticos. E nesse grupo de pacientes,
ele vai ter uma hiperexpressão de outra proteína anti-apoptótica. Então, como o venetoclax é um inibidor seletivo de BCL2, ele não teria uma resposta adequada nesse tipo de paciente. Aí, pensando nessa demanda, foi desenvolvido um inibidor específico do MCL1, que ele classifica ainda como essa sigla, né, AMG 176, nos pacientes também com SMD não, sem resposta a um hipometilante de forma isolada. Ele é estudado tanto em associação com o hipometilante, em associação ao venetoclax, né, mas ainda está em um estudo de fase 1, ainda sem respostas mais concretas sobre possível uso dele. Seguindo, né, de outros alvos de terapia, é comentado sobre o processo de nedilação. O processo de nedilação é um processo que foi visto que é aumentado em vários tumores, né, incluindo eles a SMD e a LMA. É um processo que vai adicionar uma molécula que é o Ubiquitinib-like, que é o NED8, em uma reação que é catalisada por essa enzima, né, que é a enzima ativadora de NED, né, que é o NIDE, e vai ligar a substratos de proteínas, no caso dele, mais os resíduos de lisina de proteínas, que é a principal, é a CRL. Esse processo de medilação é um processo que faz parte da modulação de vários processos biológicos, principalmente através da degradação de proteínas. E entre essa degradação de proteínas estão supressores tumorais, então, por isso que eles estão tão associados a oncogênesis. Como esses níveis, né, como eu falei, são aumentados em vários processos tumorais, né, incluindo na SMD, foi desenvolvido um inibidor, que é o pevonedistat. Ele vai atuar nessa enzima, e atuando na enzima, ele vai promover processo de parada da proliferação celular, né, tanto da parada do ciclo celular, gerando apoptose, até a autofagia. Foi visto, né, que em estudos de fase 1 ele é bem tolerado nos pacientes de SMD que não respondem a imunoglobulante e são idosos, né, então, perfil de pacientes que não é elegível ao transplante, muitas vezes, né, mais idosos ele coloca, né, não coloca só como idosos. E em estudos de fase 2 ele coloca uma resposta de até 43% nesses pacientes, em associação aos hipometilantes. Também tem várias, pensando nesse ação, né, em vários, bem ampla, né, no processo de oncogênese, tem estudos sendo desenvolvidos associados a várias drogas, né, o belinostat, fludarabine, citarabine, mas ainda também sem resposta definida. Seguindo, né, em outras vias de possível terapia-alvo, né, a gente tem os inibidores de transdução de sinal. No processo de oncogênese, a gente vê que tem, principalmente na cascata ligada aos receptores de tirosina quinase e a via de sinalização, utilizando o RAS, tem um aumento, né, dessa sinalização celular, gerando proliferação celular, redução, escape de processos imunes, né, inclusive incluindo a so- gerando no final, né, a sobrevivência celular, né, e progressão celular. A gente vê que pode acontecer em vários também processos oncogênicos. Especificamente na SMD, as mutações nessa via não são tão vistas ao diagnóstico, né? São mais são mutações que são adquiridas no contexto de progressão para LMA. Então, ele falou que até 20% dos pacientes que progridem para LMA vão ter mutações nessa via de tradução de sinal. Foram feitos estudos, estão sendo feitos estudos, né, em pacientes de SMD de alto risco, inicial, né, que foi com o rigosertib, tinha uma inibição em um dos ligantes lá do RAS, acabou não apresentando benefício em um estudo de fase 3, porém tem um inibidor de Carras, né, o MRTX 1133, que ainda está em estudo também, sem resultados específicos. Também traz a discussão nesse momento, né, sobre a FLT3, né, que a gente sabe que é uma das associado a receptor de tirosina quinase, é um tipo de receptor de tirosina quinase, mas acaba que também ele não é tão visto na SMD propriamente dita, né? Ele tem um papel mais frequente na transformação, ele tem uma prevalência, a mutação da FLT3 tem uma prevalência muito baixa, né? Menor que 1% dos pacientes com SMD, então acaba que tem um papel limitado dos inibidores de FLT3, né, que a gente conhece, propriamente na SMD, são mais realmente nos pacientes que têm transformação por LMA. Aí, esses pacientes que têm transformação para anemia, até 10%
tem uma mutação da FLT3 e aí sim teria indicação da terapia-alvo, que a gente já conhece, né, que já é bem estabelecida na LMA. Também trazendo a discussão de outra terapia que a gente já conhece da LMA, né, os inibidores de IDH. O IDH faz parte do processo do ácido carboxílico, né, e vai catalisar a conversão do isocitrato no alfa-KG. Esse é o processo normal, porém o indivíduo pode desenvolver mutações, né, que vai inibir essa conversão e vai gerar uma nova enzima, né, o IDH1, o IDH2 neomórfico, e apesar de ter essa conversão, né, no alfa-KG, ele vai reduzir esse alfa-KG em 2-HG. E essa molécula, ela tem uma ação, inclusive, no TET2, que vai induzir hipermetilação das estonas do DNA, podendo gerar esse processo de proliferação celular, né, celular que já foi descrito. Também são mutações que não são vistas no início do processo da SMD, né, também são adquiridas na progressão da SMD para LMA. Em relação à ivosidenib, né, que é o que é o pode já é aprovado para LMA, né, ele ainda não tem é, autorização para uso na SMD de forma isolada. O inibidor que é aprovado é o enazidenib, que é um inibidor de DH2. Ele já é aprovado em associação à azacitidina, né? Inclusive pode ser utilizado em teoria primeira linha para os pacientes que têm essa mutação já de cara, né? Já identificada de cara, né? Não diagnóstico. Como eu falei, já é de uma possível progressão, né? Mas ele pode ter quando você identifica já essa mutação. Ou no paciente que é refratário ao hipometilante, ele pode ser utilizado de forma isolada. Tem nível de DH1 em estudo, né, que é o olutasidenib, ainda em estudo, mas ainda sem resposta. E é importante ressaltar que ele coloca, né, que os inibidores de DH propriamente não são curativos, né, eles geralmente atuam em populações subclonais. Então, em teoria, você tem que ter uma estratégia para associar, né, um inibidor de DH para ter uma resposta mais adequada. Ele não vai agir em todos os clones da SMD. Seguindo, né, a gente vai falar agora dos inibidores de vias de inflamação, né, visto, né, que a desregulação do sistema imune inato e da sinalização inflamatória são marcos, né, na SMD, e essa desregulação do sistema imune inato muito relacionada aos receptores Toll-like, né, nas células neoplásicas, esses receptores são superexpressos, né, e amplificam essa via de inflamação no NF-κB. E o NF-κB é um das vias, né, até que a gente conhece lá na minha da doença inflamatória, que prejudica a eritropoiese. Pensando nisso, foi um dos anticorpos, né, que tem uma ação no TLR2, que é o tomarazumab. Foi testado, né, nos pacientes que têm um risco mais baixo, não tem resposta à eritropoetina, não tem resposta ao hipometilante, desculpa, não, paciente com intermediário que você acabou utilizando hipometilante, mas que não teve resposta em relação ao aumento de eritropoese, ele pode, né, considerando esse fator de risco fisiopatológico, né, mecanismo fisiopatológico, melhorar a eritropoese, né, então reduzir a dependência transfusional nesses pacientes. Também é visto, né, que o IRAK4, né, que é um receptor de telosterona 1, também tem um papel importante nesse contexto também de ativação dessa mesma via no NF-κB. Inclusive, também é visto que esse receptor é encontrado nos pacientes com FLT3, que tem um mecanismo de resistência. Então, foi desenvolvido um inibidor específico desse receptor, que é o emavusertib, que em estudo de fase 2 mostrou a resposta dos pacientes com expostos a hipometilante, né, que fizeram hipometilante, que não tiveram resposta, principalmente naqueles que tinham essas mutações, né, a receptor-3B1, o 2AF1 e já o FLT3 já no contexto de progressão de LMA, considerando que esse receptor faz parte de um possível mecanismo de resistência do paciente que tem FLT3 mutado. E por último, a última classe, né, que ele vai falar são os inibidores de checkpoint, né? Nos pacientes com processo oncogênico, né, você tem
especificamente na SMD, né, uma superexpressão do CTLA4 e do PD-1, que eles vão reduzem a ação dos esforços do T por meio de exaurir nessa resposta e acaba tendo escape imune desse clone, né? Então, o clone da SMD acaba escapando da ação dos esforços desses citotóxicos por conta da superexpressão dessas duas moléculas. Pensando nisso, né, foi tentado o uso do inibidor de PD-1, né, da ligação do PD-1 para o PDL1, o pembrolizumab. Ele não teve uma resposta nos pacientes que não tiveram, que já vieram como refratários ao hipometilante, mas é discutindo uma possível resposta no risco intermediário associado ao hipometilante, né? Uma possível ação talvez mais precoce, né? Não no paciente que já é refratário ao hipometilante. Também o nivolumab nessa mesma ideia. Também não tem uma resposta nos pacientes refratários ao hipometilante, mas também pode ter uma atividade clínica nesse mesmo perfil de paciente que o pembrolizumab mostrou. Concluindo, a gente vê ainda como uma demanda não atendida, né? Esses pacientes que não têm resposta ao hipometilante, né? E, como foi visto, né, tem vários processos celulares, né, que ainda são necessários melhor entendimento para poder entender o motivo da falha da terapia, né? E nesse contexto, desenvolver novas terapias. As novas terapias que a gente viu mostram alguma eficácia, mas ainda não são suficientes para alterar o prognóstico. E pensando nisso, ele conclui sugerindo que a gente foque mais no desenvolvimento de estratégias, talvez para prevenir a progressão, né? Já não uso mais, já não, mais precocemente, né, no processo da SMD, não já no paciente que já é refratário ao uso de hipometilante. É isso aqui, as referências. É isso. Obrigado, Felipe, pela excelente revisão e mostrando a complexidade, né, do manuseio e principalmente do tratamento, né? E aí tem alguns pontos, Felipe, que eu acho que são relevantes e algumas mensagens que a gente queria passar, né? Então, uma coisa que você falou que é importantíssimo, o indivíduo que você, de baixo risco, que você vai fazer a eritropoetina, o ideal é que você inicie essa eritropoetina antes de transfundir, é mais eficiente a resposta, né? Com relação aos agonistas da trompoetina, apesar de ser off-label, a gente se depara com situações de plaquetopenia severa e que na classificação eles são, pelo IPSS revisado, eles são considerados baixo risco, mas indivíduo com menos de 20 mil plaquetas não pode ser considerado de baixo risco, mesmo menos de 30 mil pelo risco de sangramento. Então a gente já usou algumas vezes a inibidor o agonista de trompoetina com esse objetivo. Então isso existe na prática, tá? A associação do hipometilante, né, que foi uma droga revolucionária aí no tratamento da mielodisplasia, e quando lá atrás, um artigo aí do Pierre Fenot, quando foi publicado mostrando que tinha um aumento de sobrevida com azacitidina, que foi uma coisa super importante, é, mas aí depois viu-se que, na verdade, não resolvia o problema, que precisava do transplante de medula. Quando surgiu o venetoclax, então, e essa associação acreditava-se que, de fato, isso poderia também substituir, é sempre um objetivo, né? A gente está sempre tentando, de alguma maneira, diminuir o que a gente faz de tratamento para o paciente, para tornar essa jornada dele a melhor possível. E viu-se novamente que não, que na verdade a associação do venetoclax ela melhorava o clareamento, aprofundava a resposta, e hoje claramente, inclusive, vai sair na publicação da revisão dos critérios para transplante na Blood, do grupo europeu e americano, vai sair uma orientação que o pré-tratamento não é obrigatório, né? Ele pode ser feito, muitas vezes ele é feito porque o indivíduo precisa, às vezes, procurar doador, mesmo no serviço público, a questão do leito, mas não que não é algo essencial, que se você encontrar um doador adequado, tiver como transplantar, é mais importante isso do que você ficar fazendo quimioterapia para tentar controlar aquela doença que você não vai controlar. Claramente, essas drogas novas, principalmente as mais conhecidas, falharam em estudos de fase 3, né? Então isso foi muito frustrante
para todos nós. Um conceito muito importante que você colocou hoje é a compreensão de que a mielodisplasia ela tem progenitores mieloides comuns comprometidos e também progenitores granulocíticos monocíticos. E isso abre a compreensão da dificuldade da evolução de você manejar esses doentes, né? Então, daí é onde, por exemplo, tem a opção de drogas como que agem no MCL1, que é o AMG 176 que ainda está em estudo, né? E aí surgem outras coisas que você colocou muito bem, que é mais para a gente saber o que está acontecendo, como inibidor de NEDilação, que aí adiciona o NED8, né? E mesmo assim o pevodinostat está em fase 2, ele não teve ainda grande resultado, né? E uma coisa que eu acho que é importante é quando você fala da transdução de sinal e principalmente da família Haas. A família Haas ela é importante não só para a mielodisplasia, mas ela é importante para o câncer como um todo. Então, alguns órgãos sólidos, né? E para nós, em termos de especificamente da hematologia e na mielodisplasia, a gente sabe que o NRAS, né, a família RAS toda, ela caracteriza um prognóstico pior e ela caracteriza uma situação que é muito importante a gente lembrar, que é aquele cenário de você ter SMD barra síndrome mieloproliferativa. Então, aquelas situações em que você não tem, muitas vezes, não é uma mieloproliferativa crônica e nem uma mielodisplasia. Isso não é infrequente, isso pode acontecer, e tem inclusive derivações, né, às vezes com mutação da JAK2 associado, como a gente já chegou a ver, até leucemia mielomonocítica crônica com JAK2, que não é tão infrequente, e mesmo aquela antiga entidade que é chamada ARSA, né, anemia refratária cerebral Chanel, com trombocitose com mutação do JAK2. Mas a família Haas é muito importante, como você colocou muito bem, ela é evolutiva, ela não é inicial, né? E aí, uma coisa que foi muito frustrante foi que o rigosertib falhou em fase 3 também, né? E aí tem uma esperança, tá em estudo ainda o inibidor do Carras, né? Que a família Ras é o N-Ras, o Carras e o H-Ras, que é menos importante, né? Mas aí tem chama MRTX 1133, se não me engano, que é o inibidor do Carras que está em andamento. E aí, no outro cenário, abre-se os inibidores do IDH1 e IDH2, que teve muita, assim, de repente ficou, como isso caracteriza muito leucemia mieloide aguda e menos SMD, e quando você aparece, na verdade, na fase de transformação, mesmo o ivosidenib, que é inibidor de IDH1, e o enasidenib, que é inibidor de IDH2, ele na verdade, tem um papel aí que talvez não seja tão preponderante, e tem uma discussão muito interessante de que, mesmo com a mutação do IDH1 e IDH2, parece que o venetoclax é capaz junto com o hipometilante, de também atingir essas mutações. Há toda uma discussão, há indicação, há quem use, né? Tanto o ivosidenib como o enasidenib. E tem essa esperança nova aí do olatuzidenib, né, que é uma nova droga que está em estudo ainda. E aí uma coisa que não, para finalizar essa discussão, que a gente não pode esquecer, há um processo inflamatório, né, na mielodisplasia, tá? Então, que envolve o TP53, que envolve as caspases, né, envolve a piroptose, que é quando você tem um processo inflamatório e não obrigatoriamente você vai ter aquela apoptose clássica que a gente está acostumado a ter, envolve a caspase 9, inclusive. Então, é algo que é muito interessante, é muito estudado. Tentou-se os inibidores de do P53, que era o APR-246, que também falhou em fase 3, e hoje, que é muito promissor, tá? Que é um inibidor do MDM2. O MDM2, ele é relacionado ao P53. E você conseguindo regular o MDM2, inclusive isso é importante, não só para hematologia, mas também para tumores sólidos, né? Tem estudos com colangiocarcinoma e com outros tumores sólidos. Então, o anti-MDM2, que é antes do P53 se
realmente mutar e se transformar no que ele é de mau prognóstico, você pode interferir nesse processo. É algo que é importante. Com relação especificamente às vias da inflamação, a gente, de fato, você colocou muito bem, o artigo colocou, os receptores da chamada Toll-like, né, receptor, né, o receptor de Toll-like, que são super expressos e que tem uma capacidade de ampliar a via da NF-kappa-beta, né, que é uma via importantíssima quando a gente fala em inflamação, né? E aí tem essa tentativa aí do uso do tomarelimab, que é um anticorpo monoclonal que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Os inibidores de checkpoint, apesar de serem fantásticos para os linfomas, para o melanoma, para SMD parece que não é uma droga boa, né? Não foi tão bom. E eu ousaria dizer que, infelizmente ou felizmente, a gente ainda não tem como não pensar em transplante de medula óssea para um doente com SMD. Então, com essas considerações, eu abriria para ouvir aí os comentários, as perguntas para o Felipe, das pessoas que tiverem alguma colocação para fazer. Se alguém gostaria de falar. Eu vou pedir então o Guilherme, que é nosso residente do segundo ano, para fazer as considerações. Bom dia, professor. Dia, Tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabenizar o Felipe, excelente aula. Achei bem didático, um resumo de que a gente tem atualmente sobre SMD. Eu queria destacar até um pouquinho de. Foi até um pouquinho de assunto nas palestras de Duemo do ano passado, né? Como o senhor falou, a utilização dos agonistas da tromboplatina em pacientes de SMD de baixo risco com plaquetopenia. Durante o ano foi discutido bem o papel do Trobopag nesse cenário, inclusive estão se utilizando cada vez mais, né? Apesar do medo que se tem da questão de clonalidade que o Trobopag pode causar. Outra coisa que eu queria destacar também foi assunto no EMO, nesses pacientes com SMD de baixo risco e que tem uma neutropenia isolada. Cada vez estudando o papel dos inibidores de DH, principalmente DH2, se não tem um benefício no cenário desses pacientes, né? E a gente sabe que atualmente o que está aprovado é o inibidor de DH2, o ENA, o INIB, com o icometilante nesses pacientes de alto risco já em primeira linha já dá para utilizar. Eu fiquei com uma dúvida, doutor Fernando, inclusive, de que o senhor, o Felipe, esclarecesse, porque, assim, pelo que eu entendi aí do que eu entendi na palestra, ele colocou com venetoclax apenas naqueles pacientes que foram recidivados refratário ao icometilante. Aí você poderia fazer a associação. Mas eu já vi em locais em que ele coloca já o BCLD junto com o icometilante, já como primeira linha nesses pacientes de SMD de alto risco. Isso foi uma dúvida que eu fiquei. E em relação à família em Raiz e Carrasco, atualmente estão cada vez mais entendendo a importância dessas mutações, inclusive em pacientes de em pacientes inelegíveis, pacientes inelegíveis à quimioterapia intensiva, o papel da mutação desses genes de Raiz e Carrasco, como classificando o paciente entre baixo, alto e intermediário risco, né? Pacientes com LMA inelegíveis à terapia intensiva estão conseguindo classificar, fazer essa estratificação de risco, e esses pacientes que têm a mutação do NRAS e CARRAS colocaram como risco intermediário. E também destacando, né, o seu papel na SMD, e a SMD LMA cada vez de mão dada. É isso. A minha dúvida era mais a questão do venetoclax, em primeira linha nesses pacientes com SMD de alto risco.
pelo que eu entendi aí da palestra do Felipe, ele colocou mais para pacientes com esse derivado refratário. Guilherme, eu não sei se o Felipe quer responder. Quer responder, Felipe? Professor, não posso responder inicialmente. Assim, realmente nos artigos, né, ele coloca o venetoclax ainda não aprovado, né, em primeira linha, né? Ele coloca mais nesse contexto do paciente que fez uso de imbopentilante e não respondeu. Mas já no início de alguns dos artigos, se eu não me engano, do American Journal, ele coloca que a própria classificação nova do ICC, um paciente que tem excesso blast, né, que tem mais de 10%, ele já coloca nesse espectro, né, LMA, SMD. Isso também traria implicações no uso de algumas drogas que são aprovadas para LMA, né? Em teoria, se você tem um paciente que é desse espectro, você poderia usar inicialmente. E até trazendo a discussão que ele coloca sobre as quimioterapias de, de alta intensidade, né, de protocolos de LMA, né? Que ele traz a discussão para você utilizar possibilidade, né? Até que o Fernando já comentou inicialmente isso já é evitado, né, quando possível, mas também nesse contexto você poderia utilizar as terapias aprovadas, né, o das ARAC com veneto, né, e o das veneto anteriormente, caso você não tenha possibilidade de transplante, você tem que fazer, esse paciente está nesse espectro LMA-SMD. Mas, a princípio, pelo que eu vi, a aprovação seria inicial. Aprovação não, a tentativa de aprovação seria no paciente que não respondeu ao impugnante. Na verdade, assim, a gente tem usos iniciais, inclusive nós temos um grupo latino-americano e que já apresentou, acho que 2 ou 3 vezes no Oeste, e a gente tem alguns casos incluídos do nosso serviço. É, a gente já usou e tem usado às vezes o Vidaz e Veneto, o mesmo low-dose Aracê e Veneto, para SMD e para melódia aguda, mas para SMD também, que é mais raro, menos frequente. Mas tem usado também, principalmente SMD de alto risco, né, que tem um comportamento, do ponto de vista de gravidade semelhante à leucemia, melódia aguda. E a gente encaminhou agora para publicação, se não me engano, são quase 100 casos. Quem está liderando isso é um meu colega da Argentina, que é o Marcelo Yastrebner. E então a gente tem usado e funciona. E eu já usei algumas vezes, inclusive com boas respostas, e encaminhei o paciente para transplante que está vivo, está bem. É, então, assim, a gente tem utilizado. Como resgate é uma opção, também, porque, assim, o pior cenário que pode ter, pessoal, é uma recaída, quando o indivíduo que responde ao hipometilante perde a resposta, tá? E aí, muitas vezes, é uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla, porque o indivíduo ele responde, há uma acomodação, tanto do paciente como do médico, porque ele tem uma resposta, ele fica bem, mas essa resposta não é indefinida, não é eterna. Quando esse indivíduo pede a resposta, provavelmente você está no pior momento para realizar um transplante de medula óssea e provavelmente você vai ter muita dificuldade de resgatar esse doente, porque ali já se desenvolveram vários mecanismos de resistência à droga. E aí talvez não seja o melhor momento. Então, por isso que a gente pede muito que as pessoas quando atendam um doente com SMD, no primeiro momento, no primeiro, definam se aquele indivíduo tem elegibilidade ou não para transplante de medula. Se ele tiver, todos os esforços têm que ser feitos para que isso aconteça no melhor momento, em tempo hábil, com o melhor doador, tá? Esse diagnóstico, essa conduta, de alguma maneira adiada, ela não é a ideal, tá? Não é a melhor conduta. E aí tem toda uma realidade, um contexto, dificuldades inerentes ao processo, a gente sabe disso. Mas tem uma coisa que é muito impactante, que eu acho que precisa ser dita. Duas coisas. Tem um trabalho muito interessante que mostra que com 3 anos que o indivíduo de alto risco começou hipometilante,
os que transplantaram nesse trabalho tinham pelo menos um terço vivo, né? E os que usaram só hipometilante, todos tinham ido a óbito, ou recaído. E aí, obviamente, acabam indo a óbito. Então, é preciso ter bastante critério. Eu acho que há necessidade da individualização do tratamento, né? E muitas vezes essa opção não é muito fácil. Então, a gente está caminhando, passou um pouquinho até do nosso horário, são 9h05. Eu queria então que o Felipe concluísse e agradeço a todos vocês aí pela presença. É isso, obrigado aí, doutor Fernando, né? Obrigado pessoal aí, mas está encerrando a sessão, né, do SMD. Isso. Então tá bom, um bom fim de semana para vocês, tá? Convidar a todos aí, quem puder, no sábado, para discutir em forma de Zona do Manto, às 8h30, tá? Café da manhã, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.